Vladimir Putin e Donald Trump perderam ao mesmo tempo seu principal apoio na Europa. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán perdeu de forma contundente as eleições para seu oponente Péter Magyar, que até 2 anos atrás era seu aliado. Pode-se afirmar que o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, o último grande aliado do Kremlin na União Europeia, que repetidamente bloqueou sanções contra a Rússia, buscava a exclusão de pessoas próximas ao Kremlin das listas de sanções. E até o último momento continuou comprando petróleo e gás da Federação Russa, mas perdeu seu poder e de forma muito dura. No Kremlin, observam com preocupação como o novo governo da Hungria irá se comportar, enquanto nos Estados Unidos já declararam que isso foi uma tomada de poder pelos liberais. O bilionário Elon Musk declarou que a organização do financista George Soros tomou o controle. Como vocês lembram, Viktor Orbán também se opôs a Soros, que, vale lembrar, também é húngaro por nacionalidade. Enfim, vamos discutir esse tema agora, em particular, quais posições a Rússia e os Estados Unidos perderam após as eleições na Hungria. Meu nome é Alexei Peti, vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no episódio e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. E também se inscreva no meu canal do Telegram. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, no começo vou fazer um breve resumo do episódio anterior, caso você tenha perdido. Lá eu falei que o que estava em jogo nas eleições de domingo era enorme para um país da Europa Central, porque isso vai influenciar muito a sua política externa. Orbán foi um aliado próximo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cujo movimento MAGA apoiou abertamente o regime cristão nacionalista anti-imigração da Hungria como modelo de governo. Em uma das edições anteriores, eu falei sobre o fenômeno da urbanização dos Estados Unidos quando Trump adotou alguns métodos de governo de Viktor Orbán. Trump interveio pessoalmente nos últimos dias da campanha, enviando J.D. Vance a Budapeste e prometeu usar, cito, todo o poder econômico dos Estados Unidos para fortalecer a economia da Hungria caso Orbán vença. Mas não adiantou e essa também é uma derrota para Trump. Além disso, Viktor Orbán era o parceiro mais próximo de Vladimir Putin dentro da União Europeia, mantendo relações amistosas mesmo após a invasão russa na Ucrânia. Sua remoção aconteceu apesar das tentativas ativas da Rússia de interferir nas eleições, tirando do Kremlin um aliado-chave e dificultando as chances de Moscou dividir a Europa internamente, algo que era muito bem sucedido sob Orbán. Já para a Ucrânia, Viktor Orbán era mais um adversário. Orbán bloqueou ou atrasou repetidamente a ajuda da União Europeia a Kiev e se opôs ao aumento do apoio militar. Ele transformou a Ucrânia no centro de sua campanha eleitoral, acusando o presidente Volodymyr Zelensky de conspirar com a oposição húngara e a União Europeia para arrastar a Hungria para a guerra. Mas, felizmente, os húngaros não caíram nessa heresia do cortesão russo. Além disso, é estranho, mas Orbán entrou em conflito com Bruxelas durante anos sobre questões de Estado de Direito, migração e normas democráticas, embora não quisesse sair da União Europeia. Porque a UE dava dinheiro para Orbán, já que sem o financiamento da UE, Orbán não aguentaria por muito tempo. A derrota dele agora abre caminho para uma redefinição das relações da Hungria com a União Europeia e pode fortalecer a unidade em questões importantes, desde sanções até segurança. E agora, quem mais está preocupado com a saída de Viktor Orbán do poder é o Kremlin. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, é o último grande aliado do Kremlin na União Europeia, que ajudou muito o Kremlin, pessoalmente Vladimir Putin e até o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov. O partido de Orbán, Fidesz, perdeu as eleições parlamentares realizadas no último fim de semana, que tiveram uma participação recorde de quase 80%. Criado no início dos anos 1990, o partido Fidesz obteve apenas 55 dos 199 assentos no parlamento, ficando atrás do partido de oposição TISA, que conseguiu conquistar 138 assentos. Isso representa uma maioria constitucional. Como resultado, o TISA, liderado por Péter Magyar, de 45 anos, que aliás já foi membro do partido de Viktor Orbán, formou uma maioria constitucional.
Viktor Orbán, de 62 anos, que ocupava o cargo de primeiro-ministro da Hungria desde 2010, reconheceu a derrota. O presidente da França, Emmanuel Macron, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, parabenizaram Peter Magyar pela vitória. E aqui é interessante notar que Viktor Orbán começou sua carreira política no final dos anos 80, na onda do colapso da União Soviética na Europa. Ele pediu a retirada das tropas soviéticas da Hungria e ganhou notoriedade graças a um discurso inflamado durante a cerimônia de reenterro dos líderes da revolta antissoviética executados em 1958. Em resumo, ele era um ativista anticomunista e antissoviético. Em 1998, aos 35 anos de idade, Orbán se tornou o primeiro-ministro mais jovem da história da Hungria. 4 anos depois, ele perdeu o poder, mas em 2010 voltou a liderar o governo. Naquela época, Orbán era um liberal abertamente anticomunista, mas durante o segundo mandato, a partir de 2010, Orbán passou a defender a construção de um modelo diferente do modelo europeu moderno. Ele fortaleceu o papel da igreja no Estado e buscou restrições ao aborto, e além disso, lutou contra a comunidade LGBT. Após a invasão russa, Viktor Orbán atrasou e vetou pacotes de sanções contra a Rússia e continuou comprando petróleo e gás da Rússia, inclusive pelo oleoduto Druzhba, construído na época da União Soviética. E agora, segundo o Financial Times, o Kremlin tentou ajudar Viktor Orbán a permanecer no poder. Entre outras coisas, foi planejada uma campanha que previa promover nas redes sociais a imagem de Viktor Orbán como um líder forte e com amigos. E como vocês viram, toda essa rede de amigos de Viktor Orbán ao redor do mundo foi rapidamente exposta. Orbán foi publicamente apoiado não apenas pelo Kremlin, mas também pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo presidente da Argentina, Javier Milei, pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Para apoiar Orbán, até o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, foi à Hungria na véspera das eleições, declarando sua admiração por Viktor Orbán, que, segundo ele, luta pela soberania húngara, e ele ainda prometeu uma era de ouro nas relações entre Hungria e Estados Unidos caso Orbán vença as eleições. Ao mesmo tempo, a estratégia do Kremlin também consistia em ataques informacionais contra os principais adversários de Orbán, o partido TISA, liderado por Petr Magyar. É interessante que a equipe de Magyar foi muito competente. Fiquei surpreso, mas Magyar conseguia interceptar fake news a tempo e avisava antes sobre tentativas de desinformação. Isso, para deixar claro, é influência do Kremlin. E então essa tentativa de desinformação ou era frustrada ou realmente acontecia, mas já não influenciava muito o eleitorado. Mas tudo isso foi em vão. O Fidesz recebeu, no resultado final das eleições, até menos votos do que mostravam as pesquisas algumas semanas antes da votação. Depois que vieram à tona detalhes dos contatos regulares de Viktor Orbán e seu ministro das Relações Exteriores, Péter Szijjártó, com o Kremlin. Orbán, em conversa com Vladimir Putin, se comparou a um ratinho, chamou Vladimir Putin de leão e prometeu fazer de tudo para apoiar o Kremlin. Bem, ele estava lembrando uma fábula de Êxopo, onde o ratinho ajudou o leão a sair das redes. E antes disso, o leão havia perdoado esse mesmo ratinho. E Szijjártó ligava para o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, após negociações confidenciais dentro da União Europeia, repassava informações para ele e, a pedido do Kremlin, prometia lutar pelo cancelamento das sanções contra o bilionário Alisher Usmanov. Magyar, após o anúncio dos resultados da votação, agradeceu aos eleitores e declarou o seguinte, abre aspas: "Nosso país quer viver novamente, quer voltar a ser um país europeu." A multidão ao fundo grita: "Russos, vão para casa!" E Magyar continua: "A Hungria voltará a ser um forte aliado na União Europeia e na OTAN." Ressalto que o próprio Magyar não descartou contatos com o Kremlin pelo fornecimento de energia, mas já tratei disso na edição anterior. E, aliás, amigos, se vocês acham o trabalho deste canal do YouTube útil e interessante, eu peço que apoiem financeiramente o canal com qualquer tipo de doação ou patrocínio. Lá, literalmente, 50 hryvnias, ou seja, $1. Por isso, todos os links estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato pelo seu apoio.
Curiosamente, Moscou já descartou Viktor Orbán e, como declarou hoje o porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, cito, esperamos continuar nossos contatos bastante pragmáticos com a nova liderança da Hungria. Ouvimos a declaração de Magyar sobre a disposição para dialogar. Certamente isso será útil tanto para Moscou quanto para Budapeste. Estamos interessados em construir boas relações com a Hungria, assim como com todos os países da Europa. Sabemos que, infelizmente, ainda não podemos falar de reciprocidade por parte dos países europeus, mas a Rússia está aberta ao diálogo. É interessante que, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, a derrota de Viktor Orbán foi recebida de uma forma um pouco estranha. Donald Trump e J.D. Vance estão em silêncio, não comentam de forma alguma, mas quem se pronunciou foi Elon Musk. A organização do financista George Soros tomou o poder na Hungria. Foi o que declarou o bilionário americano Elon Musk. Ele escreveu sobre isso na rede social X, comentando a publicação do filho de Soros, Alexander, sobre os resultados das eleições parlamentares húngaras. Em particular, Soros Jr. destacou que o povo da Hungria recuperou seu país após a vitória do partido de oposição TISA. Como escreveu Alexander Soros, a rejeição decisiva à corrupção enraizada e à interferência estrangeira agora chegou ao fim. E, consequentemente, a Hungria fez sua escolha para que essa corrupção e interferência estrangeira não existam. Vale ressaltar que o próprio Viktor Orbán sempre foi contra George Soros. Uma das campanhas eleitorais foi até baseada nisso, de que supostamente Soros suborna alguns terríveis liberais que tentam não apenas tirá-lo do poder, mas destruir a própria Hungria. E aqui está o interessante. Antes das eleições, fontes no Kremlin declararam que Vladimir Putin já estava preparado para a derrota de Viktor Orbán. Supostamente, os meios de comunicação russos controlados decidiram apresentar isso como uma revolução colorida realizada pela União Europeia. Na verdade, o cenário no fim não se confirmou. Não houve Maidan nem revolução na Hungria. Ao mesmo tempo, relataram a Putin que o próprio Viktor Orbán e sua equipe foram os culpados pela derrota. Dizem que mesmo com o apoio russo, eles não conseguiram nada e perderam. Bem, em algum momento Viktor Orbán, lembro, voltou ao poder após alguns anos de silêncio. Mas, por enquanto, não há chances visíveis de seu retorno, já que tiraram completamente o poder dele. Mas, como dizem, vamos ver. Vou deixar reticências aqui. Amigos, se vocês acharem este episódio interessante e útil, podem apoiar o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou se tornando patrocinador no YouTube. Basta clicar no botão de patrocinar abaixo do vídeo. Ou então com uma assinatura paga. Enfim, na descrição deste vídeo há várias opções de como apoiar o trabalho deste canal do YouTube. Escolha a que for mais conveniente para você. Eu vou ficar grato por qualquer apoio de vocês. Ou então, escaneiem o QR Code que está na tela de vocês. Esse também é um jeito prático. Inscreva-se no canal do Telegram Patch News e, claro, não se esqueça de se inscrever neste canal do YouTube. É isso por hoje. Se cuidem. Tchau a todos.